sem cessar, vigiar e orar. No meio-dia, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Bom dia, querida comunidade. Quero saudá-los com os versículos de 1 João 4, do 9 ao 10, que está escrito assim: Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E isso é boa nova, é o Evangelho que nos traz a salvação. Deus veio ao nosso encontro através da cruz de Cristo, e porque Ele nos ama, nós servimos a Ele através deste culto. E este culto é realizado em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Em que o seu Filho prestou-me auxílio, mostrou-me o brilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou e Jesus salvou, e Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Queremos convidar você a um momento de oração, e para nos dirigir em oração quero convidar o Valdir Grau. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento queremos chegar à Tua presença pedindo que poderamos o Espírito Santo sobre o Jair, Senhor, para que ele possa transmitir a Tua palavra. Coloca as palavras certas na boca do Jair, Senhor, para que ele só fala aquilo que é da Tua vontade, aquilo que possa falar aos nossos corações, aos corações de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nossos corações e fazer morada em nós, Senhor, para que nós possamos crescer na fé e ser Tuas testemunhas neste mundo que vivemos. Ajuda-nos para que nós, Senhor Jesus, ajuda-nos para que nós possamos Te servir com amor e alegria, de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. No mais, Tu prometes acrescentar aquilo que nós precisamos. Por isso entregamos esse momento em Tuas mãos, pedindo que Tu abençoe, oriente e nos capacite, Senhor. Assim nós oramos, agradecemos e pedimos
Em teu nome, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convidamos a um momento de louvor cantando o hino Em Nada Ponho a Minha Fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, da sua graça vou viver. Em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Querida comunidade de fé, neste domingo queremos iniciar mais uma série de pregações, aonde queremos meditar na carta aos Efésios. Vão ser 6 meditações a partir da carta, e a parte que eu trago, a parte que eu fui incumbido, convidado a trazer, é sobre a verdade do Evangelho. Por isso eu convido para que abra a sua Bíblia ou ligue ela à carta a Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Na verdade, o tema, a verdade do Evangelho, ele já inicia no capítulo 1, e durante a pregação eu quero retomar algumas coisas que Paulo fala antes, mas não tem como nós abordarmos então tanto o capítulo 1 como o 2 hoje. Por isso convido que abrimos a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. E lá diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes de falar dessa perícope que acabamos de ler, quero falar um pouco do contexto dessa carta. Se lermos desde o capítulo 1, já de início saberemos quem escreveu, quem foi o autor dessa carta, que é o apóstolo Paulo, escrita então para os fiéis em Éfeso. Estudos indicam que a carta não era somente para a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital, mas então para mais igrejas na Ásia Menor. E essas comunidades então tinham tanto
membros gentios como judeus. E aí, se nós olharmos então para aquela época, vamos perceber a intriga que tinha entre os gentios e os judeus. Porque são dos judeus então que vinha a idolatria, entre outros pecados. E os judeus então achavam que os gentios não eram merecedores da graça de Deus, do plano de salvação de Deus. E essas comunidades então que surgiram na Ásia Menor, elas são frutos de trabalhos missionários que aconteceram naquelas comunidades. E nos é relatado então que Paulo dedicou 2 anos do seu tempo trabalhando como missionário naquela comunidade. E a razão então dessas cartas serem escritas por Paulo é que ele então nesse momento ele está preso e com isso ele não consegue ir até essas comunidades. E por isso então ele escreve essas cartas e envia então por meio de um discípulo seu para aquelas comunidades onde seriam feitas as leituras. Não sabemos se cada comunidade recebeu uma cópia dessa carta. Talvez essa carta, a mesma carta passou por todas as comunidades. Então somente uma carta que foi encontrada de Paulo, que foi na capital de Éfeso. E Paulo então, com o objetivo de escrever essas cartas, ele tem a combater então algumas coisas que estão acontecendo ali. Uma delas é a questão da idolatria entrando para dentro dessas comunidades, porque então temos sociedades ali que são pagãs e dos pagãos então vieram a idolatria, trazendo para dentro então a idolatria. Então ali nós temos falsas doutrinas acontecendo. Também temos pessoas cansadas, temos pessoas então que estão, digamos, acomodadas nessa igreja. E Paulo então as exorta para que tenham ânimo no seu ministério, na sua comunidade. Também o formalismo que ali está acontecendo. E também a preocupação de Paulo é para que não acabe acontecendo uma divisão dentro da própria igreja, aonde então, como já relatei, temos povos gentios e judeus. Então, para que não haja a divisão, como a que nós podemos confirmar então isso em Atos 20:17 e 1 Timóteo 1:3-7. E essa carta então tem um objetivo muito especial, que é a unidade da igreja, para manter a unidade da igreja, como é então já nos relatado em Efésios 4:1-6, que creio que o Alexandre vai trazer essa pregação para nós sobre. E com isso então Paulo exorta para que o povo então tenha como pedra angular Cristo na comunidade, na igreja, na vida deles, conforme nos é relatado em Efésios 2:20, que é o conservador então dessa unidade. Aliás, Jesus Cristo é ou deveria ser então o cabeça da igreja, como ele também nos relata em 4:15. Porque a comunidade de fé, como nós sabemos, é o corpo de Cristo a ser edificado. Deus então concedeu apóstolos, Deus concedeu profeta, evangelista, pastores e mestres, então que juntos formam este corpo, juntos buscam a edificação e a unidade da igreja. Creio que isso já nos dá uma base do que está por trás dessa carta. E com isso então quero entrar na perícope que acabamos de ler, que é Efésios 2:1-10. Nesse texto de Efésios 2:1-10, Paulo então inicia lembrando aos fiéis daquela comunidade, nos versículos de 1-3, 5 coisas sobre o estado que esse povo se encontravam antes da sua conversão. A primeira delas é que eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Segundo, eram escravos e seguiam as coisas do mundo. Terceiro, os espíritos maus estavam em suas vidas, e com isso então eles eram filhos da desobediência. Quarto, eram levados pelos desejos da carne,
que é o ser humano então em sua rebeldia contra Deus, o velho ser humano, o corpo pecador. Quinto, e por tudo isso, então, se encontravam sobre a ira de Deus. E conforme Paulo coloca, são filhos da ira. Paulo, ele se refere à velha, então, maneira que o povo vivia antes da sua conversão, em que eram levados pelos seus desejos, fazendo as coisas desonestamente, guiados pelo espírito maligno. Resumindo, eram pessoas mortas vivas. Sim, meus queridos, porque estando afastados de Deus, não possuem vida, a vida que é prometida de Deus, por Deus. E já no versículo 1, então Paulo diz, lembra eles, Ele vos deu vida. Nós aqui podemos correr o risco de somente olhar com uma visão fraca desse termo vida, mas gostaria que meditássemos um pouco mais e profundamente nesse termo. A vida que Deus tem a oferecer não é a vida que nós imaginamos que é. Esta vida que Deus proporciona é uma vida plena, que se completará com a segunda vinda de Cristo. A vida com Deus é uma vida em abundância, em que o nosso velho homem morre na cruz com Cristo e nos leva à metanoia, que é dar então a meia volta, mudar de atitude e viver de acordo com a vontade de Deus. É quando Deus se torna então o condutor das nossas vidas, em que acontece a morte do velho homem. E isso me faz lembrar o significado do batismo em nossa vida, onde afogamos o nosso velho homem, nossa velha maneira de viver, a nossa velha natureza que nos afasta de Deus, e somos trazidos à vida em Cristo Jesus, que venceu a morte. Podemos perceber que Paulo estava chamando a atenção do povo para que não cometam os mesmos erros. E como já relatei antes, o povo estava em meio a um contexto que poderia desviá-los novamente do caminho que Deus tinha planejado para a vida deles. E Paulo então os lembra do que Deus fez por eles, que é Deus os deu vida. Querida igreja, certamente não somos pessoas perfeitas. Temos sido falhos em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em palavras e ações. Esta palavra ela vem ao nosso encontro no dia de hoje, para que nós voltemos para Deus, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que não soframos a ira de Deus. Certamente, ao vivermos afastados de Deus, nós mesmos nos destruímos, acabamos com a nossa vida, nós estamos mortos. Foi por 2 anos que trabalhei como voluntário em uma comunidade terapêutica em São Bento do Sul, enquanto então eu fazia os meus estudos. Lá eu ouvi muitos testemunhos, o tempo que então estive lá. Como era gratificante, como era magnífico ver o agir de Deus na vida de alguns dependentes químicos. Sabe, são pessoas que tinham totalmente uma vida desregrada, envolvidos com prostituição, envolvidos em roubos, brigas, mortes, mas que agora servem a Deus, constituírem uma família com Deus. E sabe por que isso foi possível? Sabe por que o Jair, o Alexandre, o Samuel, até mesmo você que está ouvindo essa pregação, essa mensagem, pode ser líder de uma comunidade? Porque Deus, Ele não classifica as pessoas entre gentios e judeus, que possuem pecadinho ou pecadão. Deus, Ele nos deu vida e nos resgatou do pecado. Ele é misericordioso, conforme o versículo 4. Ele nos ama. E aqui também trago o que João diz no capítulo 3, versículo 16.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê. Isso, meus queridos e queridas, é a verdade do Evangelho. Certamente aqui eu usei um texto de João, mas é bem isso que Paulo quer dizer em Efésios. Por meio desse texto, quer motivar a unidade da igreja. Lembrar que toda ela é de seres humanos pecadores que estão debaixo da graça de Deus. E nesta igreja há pecadores de todo tipo. Quantas vezes deixamos de ir no encontro porque sabemos que é um líder que vai pregar? Quantas vezes deixamos de ir, talvez, no culto, no estudo bíblico, porque sabemos que tal pessoa vai pregar? Aqui Paulo, ao mesmo tempo, lembra o povo então dos pecados que cometiam. Exorta para que não voltem a fazer isso. E exorta para que saibam receber um novo na fé, que é pecador como todos os membros da comunidade cristã. E Deus também deu a vida por essa pessoa. Deus deu a vida por essa pessoa que vai pregar. E Deus sim pode usá-la também, assim como pode me usar, o Jair pecador, como pode te usar, que é você pecador. Paulo nos lembra disso. Todos nós somos pecadores, merecedores da graça de Deus. Meus queridos, muitas vezes a gente acaba afetando a nossa unidade na igreja porque não sabemos igualar a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não sabemos perceber que Deus é misericordioso com aquela pessoa também. E Deus a pode sim a usar para falar na minha vida também. Eu não quero falar que aqui estou defendendo o pecado da pessoa. Mas eu quero dizer que nós devemos preservar a unidade da igreja, sabendo o que é o verdadeiro evangelho na nossa vida. E deixar com que esse evangelho trabalhe na vida de cada um dentro da igreja e para fora dela. Porque Cristo morreu por ela também. Tem misericórdia sobre a sua vida. E a ama. E a ama. Querida igreja, Paulo nos lembra, e lembra também a Éfeso, que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas pela graça de Deus, Ele entregou o seu Filho em nosso favor, para nos salvar e proporcionar então uma vida celestial futura, conforme está no versículos 5 e 7, que nos diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus. E conforme o versículo 8 e 10 que nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça de Deus somos salvos, não que merecemos, mas isso é dom de Deus. Nós só sabemos nos destruir, nos levar para a morte, sem a possibilidade de uma vida plena, de glória ao lado de Deus. Quantas vezes fazemos boas ações, achando que com isso ganharemos um lugar no céu? Quantas pessoas pagam penitências, achando que com isso Deus dará um lugar no céu para elas?
Quantos acham que dando uma esmola também conseguirá ganhar um lugar no céu? Quantos acham que recebendo bem alguém na comunidade ganhará um lugar no céu? Querida irmã e querido irmão, isso não vai fazer com que você e eu ganhemos ou garantimos um lugar no céu. As boas obras são a consequência da nossa fé. Não é por meio dela que conseguiremos a salvação ou um lugar no céu. É somente e unicamente por meio de Jesus Cristo que nós conseguimos esse lugar no céu. E a nossa fé em Jesus Cristo nos faz realizar essas boas obras. E é para Ele toda a honra e toda a glória do que fazemos. Já Colossenses 3, 23 e 24 nos diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Em Tiago também lemos que a fé sem obras, ela é morta. Deus, Ele nos concede dons que devem ser usados a seu serviço. O versículo 10 nos diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Cristo, Ele nos faz uma nova criatura, e a partir da sua morte na cruz, Ele vem ao nosso encontro e nos faz essa nova criatura. E todos os dias devemos nos lembrar de que o batismo que recebemos mostra a nossa condição pecadora, mas reconciliada a partir de Cristo. E como já dito antes, no batismo somos afogados aonde o nosso velho homem ele mora, mas ele vive, porque nós somos afogados e a vida vem a nós. Lutero também dizia que o nosso eu pecador, na verdade, ele deveria morrer todo dia, porque todo dia cometemos pecados, seja em palavras, seja em pensamento. A partir da lembrança do batismo, devemos entregar todos os nossos pecados, erros e falhas aos pés da cruz, a Cristo Jesus, para que assim o novo homem possa ser desafogado e dessa forma experimentarmos então a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Paulo no capítulo 1, 17 e 18 nos diz: para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes que a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esta oração que ele faz é para que Deus conceda sabedoria e ilumine os olhos do coração ao povo de Éfeso. Creio, meus queridos, que essa deveria ser a nossa oração diariamente, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e ilumine os olhos do nosso coração. Querida irmã e querido irmão, percebo que muitas vezes estamos cegos espiritualmente e devemos tomar muito cuidado, porque agora você e eu somos criados em Cristo Jesus, conforme o versículo 10. Somos cooperadores da obra de Cristo no mundo. E daí vem a pergunta: será que as pessoas estão vendo Cristo em nossa vida? Será que a minha vida condiz com a palavra de Deus? Será que as boas obras estão sendo para a nossa glória e honra? Ou estão sendo para Deus? Que Deus cresça e nós diminuímos. Essa deveria ser a nossa oração e nossa prática. Pois Colossenses nos diz em 3,17: tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, faze-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graça a Deus Pai. Esse texto nos traz impulsos para meditarmos no decorrer dessa semana. Nos ajuda a olharmos para a nossa vida e avaliarmos o que o Evangelho que nos alcançou nos leva a fazer de concreto na nossa vida e na vida das outras pessoas. O Evangelho, ele traz transformação de vida por completo e traz a unidade para dentro da nossa comunidade cristã. Eu quero concluir dizendo que a minha oração é que Deus nos ilumine para que a nossa unidade como igreja não seja destruída ou machucada. Que sempre possamos nos lembrar de que todos nós, sem exceção, somos pecadores e estamos sob a graça e a misericórdia de Deus. Na comunidade de fé, sempre haverá conflitos e desentendimentos que fazem parte do relacionamento do ser humano, mas que não deixamos essas coisas destruírem a nossa unidade, que sempre haja perdão e reconciliação dentro da comunidade cristã, que sempre possamos lembrar da verdade do Evangelho que nos alcançou e anunciá-la então aos que ainda não foram alcançados. Que o Evangelho de Cristo transforme a nossa vida e a de nossos irmãos e que possamos colocá-los também, esse Evangelho, em ação em nossa vida. Que tudo o que fizermos seja para a honra e a glória de Deus. Convido para um momento de oração. Senhor Deus, eu na Tua presença, Senhor, gratos por essa palavra, por sabermos, Senhor, que Tu vem ao nosso encontro, mesmo nós sendo pecadores, Senhor, falhos em nossas atitudes. Sabemos, Senhor, que andemos desviados do Teu caminho, mas que o Senhor sempre de novo possa vir com a Sua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que não merecemos, Senhor, mas que o Senhor possa agir na nossa vida, transformar a nossa vida. Perdão, Senhor, quando não conseguimos testemunhar esse Evangelho, quando o pecado ele quer continuar a agir em nossa vida. Senhor, vem e resgata-nos, Senhor, vem e nos salva. Sabemos que somos falhos e, Senhor, que a nossa atitude possa transparecer a Ti, que o nosso jeito de agir, de falar, de pensar com o nosso próximo, com as pessoas que nos rodeiam, Senhor, que as pessoas possam perceber que Tu está agindo em nossa vida e quer agir por meio da nossa vida, na vida das outras pessoas. E, Senhor, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti e não a nós, Senhor, porque certamente, Senhor, Tu nos usa e quer usar para agir na vida das outras pessoas. É isso que pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém. Em resposta à palavra que acabamos de ouvir, cantemos juntos o hino Fui Salvo. Temos alguns avisos a fazer. Dentre eles, nós já estamos de volta com os nossos cultos presenciais, claro que observando todas as regras de segurança. Então, queremos convidar aos nossos membros que queiram participar do culto presencial, que você possa verificar com a liderança da sua comunidade o dia em que terá culto na sua comunidade. Também pedimos aos membros que nos ajudam a manter a missão, você que tem os seus dízimos, as suas ofertas, que você possa procurar um líder da sua comunidade para fazer o repasse, ou que você possa então levar no dia que tiver um culto presencial na comunidade. Lembrando que nós vamos continuar com as gravações e os nossos cultos e atividades virtuais para aquele público que está no grupo de risco e ainda não pode participar de modo presencial em nossos cultos. Também sobre a secretaria da nossa paróquia, que está funcionando em horário reduzido, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, sempre no período da tarde, a partir das 13h30 até as 19h30. E então, se você precisar de resolver alguma coisa, que você possa passar na secretaria e poder deixar ali o seu assunto resolvido.
E nós queremos encerrar o nosso culto cantando o próximo hino, Deus vos guarde pelo seu poder. Convido a um momento de oração. Amado Deus e Pai, quero te agradecer por estas palavras que acabamos de ouvir e meditar. Que possamos viver a cada dia com teu amor, teu cuidado, teu amparo e tua proteção, nos guiando em teu caminho, e que vivemos o nosso batismo todo dia das nossas vidas e dando bom testemunho. Assim oramos e pedindo em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a esse momento da bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e do seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e do seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e do seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e do seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e do seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e do seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Obrigado, querido, querida irmã, por nos acompanhar nessa palavra, nesse culto. Que Deus assim possa de fato te guardar na tua luz. Também agradecer ao Jair, ao Valdir, a Raquel, a Fabiana por nos ajudar nessa gravação. Que Deus assim possa continuar abençoando vocês. Até o nosso próximo encontro.